Wes Angola e Moshi. Do conhecimento da nossa ancestralidade rumo ao futuro comum. Caros amigos, bem-vindos à terceira edição do programa Wes Angola e Moshi. Cientistas sociais e artistas nacionais reuniram-se numa sala para discutir sobre a ancestralidade das nossas populações. Ora, isto aconteceu na Fundação Sagrada Esperança, local onde, aliás, foi assinada uma ata perseguindo a recomendação da União Africana sobre esta matéria. A nossa produção compilou os momentos mais importantes deste momento histórico que aconteceu na Fundação Sagrada Esperança e fez mais. O hino da União Africana cantada em Swahili e legendado em português. Acompanhe a seguir. Tuungane sote na tushereke pamoja ushindi kwa ukombozi wetu. Tujitoe wenyewe, tusimame pamoja kulinda uhuru na umoja wetu. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote tuimbe pamoja, kuenzi shikamano hatima yetu. Tujitoe wenyewe kupambana pamoja, uhuru na umoja vitawale. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote na tujibidishe kutoa kilicho bora kwa Afrika. Chimbuko la wanadamu, chemchemi ya utamaduni, tumaini letu wakati wa mafarakano. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. A mensagem oficial do hino da União Africana. Ó filhos do Sol, façamos de África a árvore da vida. Atenção, façamos. E o progresso do Moshi SADC é indubitavelmente visível. Depois da primeira conferência realizada em Mulondola e a visita à Kawewe, de onde resultou a declaração de Kawewe, o compromisso prosseguiu e foi realizado. A segunda conferência Moshi SADC em Luanda, no ano de 2019. Our ancestors, and let's keep ourselves young in the spirit. Be
How do we join efforts? How do we become partners of all these movements? To make it possible that our work it's more visible and being accepted to be discussed by our heads of states when they discuss the issues of our continent. Is the partnership that needs to be established here. How do we do that? The proposal is to turn IMOSH into SADC Foundation. I agree with the mover. Then if there's somebody who say no, let us not, that will be a counter motion. So if there's no counter motion, there's no need for us to vote. We'll just move. So we have a mover now, anyone who agrees with him. According to what I understood, I would like to move. Just based on your concerns, I think Honorary President didn't mention stuff in the morning in terms of funding. And implementation of local representation in the local states. So I move. We know the advantage. So let's do it. Let's not words but actions. Let's do it. Um ano depois, novos rostos, vontade acrescida e muita inovação. Nos momentos que seguem, vamos ouvir uma figura muito importante no panorama histórico-cultural africano, o professor Patrice Batsikama. Ele fala-nos sobre a importância do IMOSH e SADC no quadro jurídico da SADC ela própria, mas também isto no quadro do compromisso da União Africana, que é a sua recomendação sobre reimaginar a África, os laços que nos unem. A SADC tem 4 princípios. O primeiro princípio é da adicionalidade. O segundo é de subsidiariedade. O terceiro é da geometria variável. E no fim, a orientação do desenvolvimento. O primeiro princípio versa-se na contribuição dos Estados. A adicionalidade vem do termo, no sentido aplicado, vem do termo adicionais. Ou seja, para que vários países integrantes da SADC
funciona normalmente, então foi necessário optar esse princípio para que o desenvolvimento não seja desigual, que haja um desenvolvimento igual para todos. E o desenvolvimento, nesse aspecto, tem que obedecer a um plano. E a SADC traça um plano que vai mais além dos objetivos econômicos. Ou seja, no seu total, na base jurídica, a SADC proporciona um instrumento que facilita que os países se desenvolvam, quer dentro dos seus planos, quer nas ações externas dos seus planos. E, na totalidade, eles formam uma força que permite que a região cresça. Quando nós falamos do SADC, o mercado SADC, não podemos nos limitar na cultura. SADC é político, SADC é cultura, SADC é sociedade, SADC é o ser humano, a sociedade em si. Quando você realça a questão cultural, acho que essa questão é muito inteligente. Para fazer funcionar a união de vários países, é sempre partir do ponto comum. E a sua pergunta é inteligente porque escolhe a cultura, porque a cultura é um ponto comum nesse país de SADC. Eu posso te dar um exemplo. Você procura o Moshi, unidade, procura em todos esses países. Vou te dar o Moshi vai sempre sair. É muito no ser humano, em toda essa região. Até do ponto de vista histórico, nós olhamos a composição do povo banto e a expansão do povo banto. Um dos elementos que é fundamental é a cultura. A cultura é um espaço com muita liberdade, sem limitações. É um espaço de diálogo. A África do Sul utiliza a cultura como um instrumento de desenvolvimento. E quando fala de produtos culturais, são produtos que trazem algum dinheiro no orçamento geral daquele país. Aí está, cientificamente defendido, o valor cultural, científico, político e social do IMOSHI, na elevação do bem-estar social das comunidades SADC no âmbito justamente do IMOSHI. Mas sobre África falam os próprios filhos do continente africano, porque eles fazem pesquisas sobre aquilo que se passa no nosso continente e, particularmente, nesta nossa sub-região. Para isso, trazemos o professor Daniel Pérez Sassuco. A vossa atenção. A procura da unificação do povo da África Austral, tanto quanto podia ser do povo africano. No ponto de vista linguístico, nós temos algo em comum. Primeiro, comecemos pela própria história da migração do povo que nós temos aqui na área da África Austral. No ponto de vista linguístico e das línguas que nós falamos na África subsaariana, sobretudo, e África Austral, é que mais representa os países com povos com essas características e com essas línguas. Reza a história que a nossa seta de partida vem dos Grandes Lagos para razoavelmente o centro de África, um pouco para cima dos Camarões e Nigéria, a norte, para baixo. Isto é, retirarmos o que é a linha imaginária chamada o Equador, para baixo, o que nós chamamos África subsaariana. Dentro dessa nação temos uma língua e temos ao mesmo tempo uma cultura e os seus costumes desses povos. Então, essas línguas, inicialmente, apesar de serem várias nesse espaço de África Austral, as chamadas línguas banto, como uma ramificação que provém de Níger cordofaniana, de Níger cordofaniana para Níger-Congo, de Níger-Congo para uma certa ramificação bantuídeo, do bantuídeo para chegarmos ao ramo banto. E esse ramo banto é que está espalhado completamente em toda a África Austral. Portanto, Angola,
República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville, Gabão, Mali, até inicialmente já disse do norte da Nigéria e os Camarões, a África do Sul. Portanto, entendam o espaço geográfico desses povos e que tenha como o laço. Aí que está o nosso foco para explicarmos o Ex-Angola e Moshi. Esse laço tem a ver com a matriz ela mesma dos povos banto, chamado dos povos banto. Enquanto não existir nos nossos currículos ensino das línguas nacionais, enquanto que as famílias angolanas não compreendam a essência, a autenticidade dessas línguas e as suas culturas, nós não teremos como compreendermos a fundo a nossa própria história. Doravante, deveríamos ter essa prática. A língua oficial permita dizer aos nossos telespectadores e os que nos ouvem e que têm interesse pelo que nós estamos a falar, uma língua é oficial porque é uma língua administrativa, ou seja, é a língua do Estado. E a pergunta é, o Estado é uma pessoa que nasceu com uma determinada língua? Não. O Estado é a administração. O Estado são as instâncias de regulamento do Executivo para passar as informações do Executivo no país. Mas isso quer dizer que a língua da escolarização, que é o português, é a língua que eu devo estudar na escola, mas não é a língua do berço. Aí está o problema. A língua do berço tem que ser a língua da minha identidade, é a língua de origem. E a pergunta para os angolanos, onde é que nós deixamos essas línguas? O Imoshi SADC Reality Show pode ser a resposta a esta questão. Nada mais do que agradecer aos professores Patrício Batsikama e Daniel Pérez Sassuco. Mas como acertar para continuar, tirando partido dos recursos da nossa própria região, olhando para a antropologia dos nossos povos? Agora temos assim um centro de investigação científica nacional, uma coisa assim. Eu não sei se funciona, não sei. Caso funcionar, tudo bem, mas caso não funcionar, o MOSH poderia, através dessa fundação, estabelecer links para que todo esse conjunto de professores acadêmicos sentam e debatam os problemas da região, encontrar solução. Em relação à fundação ligada especificamente à investigação científica, há uma necessidade. Lembrando, primeiro disso, para não perder a cultura que norteou a fundação. Então, no segundo, há essa necessidade, além da Angola, estabelecer essa fundação fora da Angola. Em Angola, é o facto de as novas gerações, até um dado momento, com a história que nós temos em Angola, de termos negligenciados facilmente, completamente, para as nossas culturas e passando pela própria língua. Nós temos problemas de compreensão das línguas nacionais. Não se pode contar uma determinada história de um determinado povo com a sua cultura e hábito quando nós ignoramos também a sua própria língua. Porque para compreender os factos de contos dessa população, daquela comunidade, a percepção da língua é muito importante e é necessária. Por quê? O povo que está desse lado da Angola e o povo que está do outro lado da Namíbia é o mesmo povo. Fala a mesma língua, tem as mesmas tribos, tem a mesma linhagem, tem até as mesmas famílias. E quando morre rei de um lado, eles atravessam fronteiras. Não sei por que. Uma das formas que podemos resolver isso é através do MOSH SADC, vamos dizer. Mas, na verdade, ao nos comparar e pôr-nos assim,
de perto, não somos o que os livros afirmam. Também vamos fazer uma história errada e não vai ser a história verdadeira se não for, primeiro, recolhida essa história de uma língua local, de uma cultura, de alguém que domine a sua cultura e a língua desse povo, para falar em primeira pessoa. Eu faço parte de um povo X, assim que se faz a verdadeira história. Mas sem essas línguas, inicialmente, vamos continuar a elaborar textos históricos errados. Os que não percebem o termo Uesa significa venha. Que venha ou que chegue uma Angola unificada. Na verdade, são boas iniciativas. Não podia ser só essa, mas deveriam ser várias outras no domínio de percebermos em todas as coleções da vida social, desde a sociologia, a antropologia, história, a própria linguística, mas outras áreas conexas naquilo que é o convívio do homem. Daquilo que é o convívio do homem. Isso traria-nos uma realidade de percebermos desde o início, nós éramos o mesmo povo. Não saia daí, acompanhe na segunda parte.